rapper Sabotage foi assassinado em São Paulo. O músico de 29 anos levou 4 tiros nesta sexta-feira em um crime ainda sem explicação. Ele foi socorrido, mas... Não sou o louquinho e o pisquilajás, Senhor, a dor do seu gedor, ao menos peço a paz. O pobre réu, agora é fel perante os animais, em que a bela vira fera e mais. Até me lembro do passado, vários malucos lá em casa, o clima andava embaçado. Só ladrão de 1000 grau, o crime era do mal. Esquenta o prato, estica, serve o crime na moral e tal. Mau motivo pra chamando um 12. Se os homens invadissem e acatar um monte. É ladrão, teve uns malucos que assinou e foi de bonde. Uns do Canão, uns do Bronx, uns da Conte. Louquinho, meu melhor amigo até hoje. Aderiu o 57, não quis pra ele o 12. Não precisou ter currículo de ladrão, tipo, pra ter respeito ou admiração. Igual muitos por aqui, o louquinho pensou alto. Vendeu umas frutas, tomou conta de carro. Aos 12 ratatá, aos 15 quis parar. Aos 16 dizia que a branca pro crime só atrasa. Deu bullying forte pro arrebento, nunca foi com Loki Nobres. Falava seu respeito pela ordem. Nas noites frias, na fogueira, assalto era meu tema. Pra quem nasceu na sul, o sofrimento é evidência. Aqui não tem paz, aqui não tem sinceridade. Não tem nenhum filha da puta sem maldade. Necessidade na espraiada, o crime em sua porta. Também polícia, revólver, droga, caminho da roça. É óbvio que aqui as estatísticas me diz na miguelagem. Ou então já sabe só no sapatinho. Jamais irei da mim, eu sempre penso assim. Quem não pode errar sou eu, que se for do Zé Polvinho, na humildade posso até conseguir. Aviso em mente, oxalá nos guia aqui permanentemente. Zé Polvinho tem um olho ardente, às vezes complicando a gente. Só pra te fuder, liga pro fake. Eu vi em mais lençóis, vejo você tão de repente. Lá no Brooklyn Bronx, Pedrinho então tá bebi. Não gosto desse filme, o roteiro é foda, nem me liga. Ter uma vítima do crime genocida. Jogou de lá de traição, revolta, droga. Falsas amizades e as biates em sua volta. Envolvimentos com outras que ação cinematográfica. Enquadra a barca, contou cromada. Quando voltava lá pra casa comentava o crime, João, profissão de cão, emboscada. Quando voltava me dizia, emboscada, dizia que o crime é sempre uma arapuca armada. Primarão que mete a cara, exposição vai em parada. Vai em 2, 3, cai, responsa que para várias. Quando cai, muitos deles se apavora, mata. Guerreiro que não é guerreiro vaza, só viaja. Não gosto desse filme, o roteiro nem me liga. Ter uma vítima do crime genocida, ah não. Mãe, me dê a bênção. Eu sei que o medo não é mesmo um lugar perfeito pra guardar as horas. No Samba Brasil, aqui sem a senhora. Pra mim tô vivendo no escuro, não faz muito tempo que o Deda foi embora e é foda. Quando eu me lembro da senhora, o medo é o Zé Polvinho. Mudam da água pro vinho, engordam os olhos, atiram e dão chapéu em si mesmo, o Pelé. Alguns espancam, enchem a cara, outros que matam mulher. Várias vezes vi na sul, não faz nem um mês. O Guinha chegou lá em casa ligando bagana, tomou um 6. Disse eu citei, Maurinho, pagou de chu que eu vi chão. Se eu descolar, quem o matou não tem perdão. Ah não, Senhor, me dê mais fé. Eu vou vivendo pelas ruas no meio de um exército. Mas olha a fé aqui no Brooklyn Sul. Vou vivendo pelos cantos, desviando dos escombros. De onde eu vim, ladrão, milhões tem filho. Nasce 10 de uma vez, 9 foras vai. Justiça, atitude, meu pai. Hoje a chave, segredo, eu sei, posso viver bem mais. Só não queria que o Naldinho fosse nessas. Conheceu cola, brisou lá do pau, parou na pedra. Foi tipo essas, não sei se brecha, atitude, a pressa. Foi encontrado no São Luís, alvejado, mechas. Eu percebi depois que atira, tomba vários jaz. A morte do Eduardo fez do louco um mau rapaz. O processo aponta que o Sabotage estava encontrando a redenção da vida dele através da arte. No currículo, 2 discos lançados. Um deles, a trilha sonora do filme O Invasor, de Beto Brant, premiada nos festivais de Boatos são boatos, quem vive é guerreiro. Favela do Canão, herdeiro é o primeiro. Boatos são boatos, quem vive é guerreiro. Favela do Canão, herdeiro é o primeiro. Boatos são boatos, quem vive é guerreiro. Favela do Canão, herdeiro é o primeiro. Boatos são boatos, quem vive é guerreiro. Favela do Canão só vive um bom herdeiro. Ah não, Senhor, me dê mais fé. Eu vou vivendo pelas ruas no meio de um exército. Mais vá, e a paz na sua. Eu vou vivendo pelos cantos, desviando dos escombros. De onde eu vim, eu sei milhões tem filho. Nasce
mais de uma vez, nomes fora vai. Justiça, atitude, vai. Sei, é a chave, é o segredo, eu vou viver bem mais. Paz, 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 paz. Muito boa noite a todos. A gente vai começar o nosso segundo episódio do mini curso Muros Erguidos, né? Eu sou a Giovana Marchioro, coordenadora do projeto Muros Erguidos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, de todos que estão ainda entrando, de todos que já estão presentes aqui agora. Gostaria de agradecer a todos os apoiadores desse projeto, a Universidade Federal de Uberlândia, na qual eu participo, faço parte, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFO, a PROEX, a Diretoria de Cultura, de CUT da UFO, o Centro de Memória Negra Graça do Axé, no qual cedeu esse espaço para a gente poder estar utilizando e fazer o debate. Gostaria de agradecer o grupo de pesquisa Os Estudos Negros, o grupo liderado pela professora Ivete, que esteve presente com a gente no primeiro minicurso, e gostaria de agradecer a CNPq. O tema do nosso minicurso hoje é a nova segregação, o Estado e a necropolítica, e a gente vai estar junto com o professor Humberto, que eu tenho uma satisfação enorme de estar presente aqui com ele. Ele cedeu um espaço para a gente poder estar fazendo um debate super rico hoje. E gostaria de fazer a apresentação do professor. O professor está com a gente. Olá, professor. Boa noite. Boa noite, querida Giovana. Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer estar com vocês. O professor Humberto é professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. Docente permanente do programa de pós-graduação em Direito, fez seu mestrado em Constitucionalismo e Direitos na Amazônia, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Ele é doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, e é o mais novo autor do livro Racismo Estrutural e Direito à Desestratificação, um estudo a partir das relações de trabalho. Gostaria de parabenizar o professor pelo seu mais novo livro.
Agradeço a disponibilidade por estar aqui com a gente hoje, poder falar um pouco sobre esse tema que é de suma importância, né? Esse tema do racismo. Semana passada a gente esteve com a professora Ivete, ela falou um pouco para a gente sobre a base do racismo, né? E a gente conversou um pouco sobre racismo estrutural, então os participantes estão um pouco atentos já a essa questão. E gostaria de agradecer, professor, por esse tempo e por essa disponibilidade. Tá? Passo a palavra para o senhor. Bom, mais uma vez, boa noite a todas, todos e todes. Eu gostaria de agradecer a Giovana pela honra do convite. Este convite muito me honra, tendo em vista a importância desse tema, a importância desse projeto, e eu gostaria, neste momento inicial, de parabenizá-la pela sua dedicação em oferecer esse projeto junto à universidade e ampliar aí as vozes, circular as possibilidades de trocas, de reflexões e compartilhamento de saberes. Eu fico muito honrado e espero que, de alguma forma, hoje eu possa somar a esta proposta e tenho certeza que irei aprender muito com vocês. Então, como a Giovana muito cuidadosamente aqui ao me apresentar, ela colocou, nós hoje falaremos sobre a nova segregação, que é uma expressão que intitula um livro muito importante da Michelle Alexander, dos Estados Unidos, e aí nós vamos abordar o Estado e a necropolítica, e tudo isso olhando, sobretudo, para a realidade brasileira. Neste momento inicial, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiramente, eu quero registrar que eu reconheço meu lugar social, situado na concepção de branquitude brasileira. Eu ressalto branquitude brasileira porque, saindo do Brasil, né, se eu for para a Europa, eu não sou reconhecido dessa forma, então é dentro dessa concepção brasileira mesmo. E considerando este meu lugar social, isso me impede de compreender plenamente a complexidade e a violência de ser negra no Brasil. Eu falo negra porque a mulher negra é, dentro de toda a estrutura social que promove uma exclusão sistemática histórica, em face de uma grande parcela da população do nosso país, a mulher negra é quem mais vem a ser atingida por todas essas estruturas de opressão. Contudo, apesar dessa questão que eu coloco do meu lugar social, eu não pretendo reproduzir a minha localização social na minha atuação, na produção das minhas reflexões junto à academia e em como eu coloco essas minhas perspectivas teóricas. Então, eu quero registrar, neste momento, que eu vejo como um dever ético e político, dados aí os meus privilégios, privilegiado que sou, denunciar o racismo estrutural que também atravessa o direito. Como a Giovana alertou aqui no início, eu falo do direito. O meu lugar de fala, então, é dentro dessa concepção de branquitude brasileira e de alguém que estuda o direito, que estuda mais especificamente os direitos humanos e as suas interfaces com o direito do trabalho. E não há como falarmos em direitos humanos, em direito do trabalho, sem falarmos em racismo. O racismo é um tema que precisa ser enfrentado para a gente compreender, para a gente fazer uma leitura da nossa realidade. Não é possível compreender a nossa sociedade se a gente ignorar a questão do racismo, a força que ele exerce sobre a nossa sociedade e sobre todas as relações aqui estabelecidas. Pois bem,
A minha fala, ela vai ser, eu vou retomar um pouco as dimensões do racismo, brevemente, para a gente se situar aqui, considerando aqui alguns marcos teóricos com os quais eu tenho dialogado, e depois nós faremos aqui, dentro dessa proposta de abordagem da relação do Estado, da necropolítica, nesse contexto de nova segregação, nós vamos destacar alguns pontos históricos, muito brevemente, para a gente avançar para a história mais recente e, consequentemente, pensar aqui em como o Estado tem se colocado, qual é a relação, como o Estado constrói ou se constrói e reconfigura dentro e a partir da temática do racismo. Então vamos lá. Eu trago aqui para vocês algumas figuras históricas para a gente relembrar aqui, para a gente destacar as dimensões do racismo, não é? E é muito importante historicizarmos, para a gente falar do racismo, a gente destacar aqui, porque o racismo, ele conduz ao apagamento, não é? Ele conduz a um apagamento, a um silenciamento que vem a ser contínuo ao longo da história e que se reconfigura. E eu trago aqui quatro figuras. Peço desculpas, Giovana, mas é que quando pedem para entrar, toca uma campainha. É possível eu silenciar essa campainha? Só um minuto, professor. Vou dar uma olhada para o senhor, tá bom? Tá, deixa eu só ver se eu consigo aqui também, porque eu acabo perdendo aqui um pouco a concentração. Peço desculpas, pessoal. Deixa eu só ver aqui. Não tem como. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Só peço desculpas aqui que quando vem a campainha eu acabo me perdendo um pouquinho, mas a gente vai seguir e qualquer coisa a gente retoma. Se ficar confuso, por favor, eu peço que vocês intervenham, e, enfim, para a gente conseguir fazer uma fala que seja proveitosa para todos. Então, gente, como eu estava falando, falar na história do nosso país é falar em racismo. E quando a gente estuda a história, até para estudar a história do nosso país, nós somos racistas. Prova disso é que quando a gente pensa na abolição da escravidão, a gente logo imagina, vem à nossa mente, e a gente geralmente aprende a história assim, não é? Olhando para uma branca benevolente que assinou a chamada Lei Áurea, que pôs fim ali à escravidão de negras e negros. Então tem ali a Princesa Isabel, seria a figura protagonista de todo esse processo. Mas nós sabemos que quando nós aprofundamos um pouco mais no estudo da história e identificamos o quão complexas são as relações constituídas durante esses processos de conflito, nós percebemos que muitas figuras, muitas histórias são apagadas, histórias essas de resistência. Então eu trago aqui para vocês a imagem de Zumbi dos Palmares, trago a imagem de Dandara, e para a gente aqui colocar, e tivemos muitos quilombos que foram formas de resistência a essa nefasta forma de exploração da condição humana, de objetificação e de expoliação das mais diversas formas que a gente vai identificar. Trago também a figura de Luiz Gama, não é? Como venho do direito e gosto bastante de destacar a imagem do Luiz Gama para a gente perceber como o racismo é forte, é uma estrutura de opressão que apaga muito as figuras, que apaga os saberes, que apaga os sujeitos. Luiz Gama estudou, resumindo muito aqui a história dele, ele tem uma história muito bonita de luta, ele é conhecido como o advogado dos escravos, porque Luiz Gama é uma figura que ficou eternizada, e ele estudou na Faculdade de Direito da USP, mas não teve direito ao diploma, não foi reconhecido como advogado por conta de sua origem
étnico-racial, de modo que somente de uns tempos para cá, cerca de 5, 7 anos, que nós tivemos um reconhecimento da OAB de Luiz Gama, um reconhecimento simbólico de que ele foi advogado, não é? E, inclusive, ele libertou centenas de pessoas escravizadas durante o seu ofício, ele atuava, muito embora não fosse reconhecido como tal, e aí, além disso, a Faculdade de Direito da USP, após também uma intervenção do centro acadêmico, uma mobilização dos alunos, reconheceu Luiz Gama como aluno, e é curioso que quando a gente visita as instalações da Faculdade de Direito da USP, ali nós temos nas salas, é um prédio muito antigo, então nas salas há vários quadros que trazem figuras históricas que estiveram ali, e nós sabemos que muitas dessas figuras, se não quase todas, refletem pessoas que faziam parte de famílias que eram escravocratas, ou pessoas escravocratas mesmo. E aí, após uma intervenção, nós tivemos a aprovação, e a imagem de Luiz Gama consta uma dessas salas, mas é curioso que quando a gente compara, ele divide a sala com outras figuras e a gente vê que, mesmo assim, a imagem dele ela está bastante pequena, mas é uma forma de a gente até perceber como os espaços também lidam com o racismo. Trago, ademais, a figura de Carolina Maria de Jesus, uma figura muito importante para a gente pensar a nossa realidade, a realidade brasileira, porque Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra, migrante, que passou por todas as formas possíveis de negação a direitos, passou por muitas dificuldades ao longo de sua vida para conseguir cuidar de seus filhos, e enfim, chegando até São Paulo, ali na região do Canindé, a gente tem na obra O Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, um clássico que vai apresentar, escancarar a realidade social brasileira, não é? Colocar ali as vulnerabilidades a partir do diário que ela constrói e das questões que ela traz. Então a gente consegue identificar a obra de Carolina Maria de Jesus um grande instrumento para a gente fazer uma leitura da nossa realidade. É óbvio que a obra dela, que a literatura, ela é muito mais do que uma literatura, não é? Ela retrata ali, inclusive, uma etnografia, quando a gente vai dialogar com a antropologia, com a ciência da antropologia, enfim, ela não é somente a literatura, ela abrange muito mais, porque ela revela mesmo a nossa realidade e as estruturas de opressão interseccionadas. Pois bem, vamos falar de alguns aportes teóricos aqui, com os quais eu tenho dialogado, de alguns marcos, né? E aí, antes disso, nós precisamos destacar as dimensões do racismo. O racismo ele tem muitas faces, e essas faces elas vão se reconfigurar ao longo da nossa história, ao longo das mudanças sociais pelas quais nós passamos. Enfim, nós podemos destacar aqui as dimensões do racismo, que o racismo ele pode ser entendido como um desvio comportamental, como um item aí, um elemento a ser cuidado, a ser tutelado pelo direito penal. Então, a gente tem ali, por exemplo, e aí nós temos a contradição do Estado, não é? Então, o direito penal, ele considera crime a prática de racismo, mas nós temos uma dificuldade do reconhecimento dessas práticas quando as denúncias chegam até o Poder Judiciário, e, por outro lado, esse mesmo Estado, ele vai promover o encarceramento em massa da população negra. Então, aqui nós temos a dimensão
pensar o racismo a partir de uma ótica do desvio comportamental e olhar para o racismo enquanto um crime que está previsto ali. A gente tem a menção ao racismo na Constituição Federal, na legislação que vem também depois da Constituição, a gente tem uma lei específica para isso, mas a gente vê que na prática ainda há alguns percalços, ou muito percalços, a serem enfrentados. Pois bem, mas olhar para o racismo a partir dessa perspectiva, embora seja uma perspectiva bastante legítima e que é inquestionável, quando a gente pensa somente sob o prisma comportamental, a gente não consegue identificar a profundidade dessa estrutura de opressão. E aí nós temos também o racismo institucional. O que seria esse racismo institucional? É o racismo praticado no âmbito das instituições. Então, as instituições, e todas as instituições estão comprometidas com o racismo, ainda que elas tenham uma bandeira ou levantem aí, se filiem à pauta antirracista, o racismo ele atravessa todas as instituições. E por que ele atravessa todas as instituições? Porque ele é uma profunda estrutura de opressão. E aí nós vamos para a noção mais abrangente e mais complexa de racismo, que é a noção do racismo estrutural. Então, esse racismo estrutural, ele vem a ser uma estrutura de opressão que não mora somente ali no consciente, ele está no inconsciente das pessoas. Ele está nas relações que nós estabelecemos nas relações pessoais, nas relações intersubjetivas, nas relações, tanto entre os sujeitos, nas relações entre as instituições, enfim, ele está em todos os espaços, ele se explica quando a gente identifica uma pessoa negra no mercado de trabalho, quais são os espaços que ela ocupa, ele pode ser identificado quando a gente percebe a questão, como são tratados os padrões de beleza pela mídia hegemônica, como a figura, como a pessoa negra, ela é tratada nas novelas, enfim, nos veículos de imprensa. Então, a gente tem para além do consciente, o racismo ele mora no inconsciente, porque é uma vida toda aprendendo qual é o lugar da população negra, qual é o lugar da negra e do negro na nossa sociedade. E essa estrutura de opressão, ela tem muitas armadilhas que vão se apresentar ao longo da nossa vida. Então, pautar-se, construir uma perspectiva, criar uma postura antirracista é estar em confronto diariamente ou no cotidiano com todas essas armadilhas que são colocadas pelo racismo. E aí a gente vai ter o nosso Estado, aqui eu trago, então, os aportes teóricos, eu trago Lélia Gonzalez, eu trago Sueli Carneiro, eu trago Silvio Almeida, e também Clóvis Moura, mas temos tantas pessoas, tantos intelectuais brilhantes que têm falado, que têm tratado essa questão. É importante a gente destacar também que nós estamos agora no mês da consciência negra, não é? E que desse modo, é preciso garantir à população negra que ela fale não somente sobre o racismo, mas que ela seja reconhecida por todas as suas potencialidades, não é? Então, nós temos, a gente tem ouvido muito, constantemente, algumas queixas vindas do próprio movimento negro, de setores dos movimentos negros, é melhor a gente falar até mais adequado no plural, uma vez que a gente não pode ter uma concepção homogênea dos movimentos sociais. Os movimentos sociais, eles são múltiplos, eles têm uma diversidade, e isso faz parte da humanidade. Então, se a gente quiser enxergar o movimento social como algo homogêneo, isso é uma forma de desumanizar os grupos que são sistematicamente excluídos. E aí, esses marcos teóricos que vêm, que trazem muita contribuição para a gente pensar a nossa sociedade, para a gente pensar o racismo no nosso país,
eles vão ser reconhecidos. A gente tem Lélia Gonzalez, por exemplo, recentemente Angela Davis esteve no Brasil, e numa de suas falas foi muito impactante quando ela disse: eu compreendo que vocês me reconheçam como feminista negra, enfim, e a obra e o percurso de Angela Davis. Mas ela falou assim: olha, eu aprendi muito mais com Lélia Gonzalez do que vocês aprenderão comigo. Porque antes do conceito de interseccionalidade existir, por exemplo, e o que é a interseccionalidade, para a gente tentar aqui simplificar esse conceito, para quem não teve ainda contato com ele, mas temos aí já muitos materiais à nossa disposição, livros, vídeos, artigos, enfim. A interseccionalidade, aí eu trago a obra da Carla Cotirene, no Brasil, que foi recentemente publicada e que traz uma abordagem muito precisa, muito profunda, densa sobre o conceito da interseccionalidade. Mas a interseccionalidade, ela vem nos idos na década de 80, e ela vem por meio de uma jurista chamada Kimberly Crenshaw, que vai falar sobre a possibilidade de várias estruturas de opressão se entrecruzarem, e aí quando uma mesma pessoa ou um mesmo grupo ele é atingido por mais de uma estrutura de opressão, a gente vai ter uma potencialização da exclusão social vivenciada por essa pessoa, por esses grupos. Então é diferente a gente falar, por exemplo, da população negra, a gente tratar de forma indistinta a população negra, porque a exclusão social vivenciada por um homem negro vai ser diversa da exclusão social vivenciada por uma mulher negra, porque essa mulher negra vai ser atingida pela questão também do machismo, que é uma opressão estrutural. Então, quando se somam, quando essas diversas formas de opressão se entrecruzam, a gente tem uma potencialização da exclusão social vivenciada. E vejam, Lélia Gonzalez, em sua obra, antes de Kimberly Crenshaw dar esse nome, né, a um fenômeno, então, trazer esse conceito, nós tínhamos na obra de Lélia Gonzalez, a gente tem toda uma perspectiva interseccional. Sueli Carneiro, também com suas brilhantes contribuições no campo da filosofia, e que vai trazer essas contribuições dentro de uma perspectiva do feminismo negro também. Silvio Luiz de Almeida, ali, que dialoga muito como alguém que é do direito, então, que faz essa análise e que tem uma obra chamada Racismo Estrutural, onde ele vai esmiuçar esse conceito de uma forma bastante precisa. E também trago uma figura histórica que é Clóvis Moura. Clóvis Moura, com sua obra, sobretudo, Dialética Radical do Brasil Negro, ele sistematiza o escravismo e nos dá uma chave ali da necessidade de que o antirracismo esteja atrelado ao anticapitalismo. E por que Clóvis Moura nos dá essa chave? E aí nós vamos fazer um passeio pela nossa história. Porque a nossa história ela foi marcada ali quase 4 séculos de escravidão, foram milhões, cerca de 5 milhões de pessoas escravizadas, e nós vamos ter, ao longo de todo esse período, essa objetificação, essa negação a condições dignas de existência, não é? As suas origens, a sua religião, enfim, a negação a todas as questões que envolvem a vida humana, e assim, essa objetificação, ela vai prosseguir, ela não se encerra com a abolição, essa, entre aspas, libertação das pessoas escravizadas, que não é tão distante assim em termos históricos, ela é relativamente recente, mas uma abolição que aconteceu porque o nosso país ele passava por profundas mudanças e o regime colonial, a colônia não mais se mantinha, né? O modo de escravismo colonial não fazia mais sentido, havia uma pressão externa também,
modo, pensar na abolição da escravatura no nosso país é, sobretudo, afastar, é, sobretudo, refutar aquela ideia de que isso aconteceu por uma suposta sensibilidade ou por uma benevolência, como a branquitude geralmente, nos leva a pensar. E não teve nada disso. Isso aconteceu por uma pressão que o país encontrava, isso aconteceu por toda uma situação, por todo um cenário socioeconômico, político, né? E tudo isso levou à abolição. Então a gente destaca isso porque com a abolição e o pós-abolição, no pós-abolição, o que a gente vê? A gente vê um grande contingente populacional que foi simplesmente deixado à mercê de qualquer projeto de inclusão. E aí nós vamos ter muitos problemas decorrentes disso. Nós vamos ter problemas habitacionais, a gente tem o processo de urbanização, a gente tem, enfim, muitas questões serão atravessadas e a gente vai perceber o tempo todo que a população negra estará excluída de todas essas diversas questões que a gente pensa. E com a formação, com a constituição do capitalismo, da sociabilidade capitalista no nosso país, nós tivemos aí, depois da abolição, com a industrialização, qual foi a força de trabalho absorvida por esse período? Foi a força de trabalho imigrante. Então, nós verificamos que até vender a própria força de trabalho, e aí o trabalho assalariado, falando então desse novo modo de exploração da força de trabalho, e aí dentro do contexto, quando a gente pensa na extração da mais-valia e tudo mais, esse modo vem e ele não abarca a população africana, afrodescendente no nosso país. Ele não abarca a população negra, ele abarca a população imigrante. E aí a população negra tem até esse direito ao trabalho assalariado, enfim, negado, embora a gente vai ter todo um processo também bastante complexo no reconhecimento dos direitos trabalhistas, mas ainda assim, esses direitos, eles foram considerados de maneira diversa em se tratando da população negra. E isso nem sempre foi algo, digamos assim, nem sempre foi algo escancarado. No Brasil, nós temos medidas que são bastante sutis. O racismo, ele tem enquanto uma estrutura de opressão muito, digamos assim, que vai se reconfigurar ao longo da história, nós vamos ter essas mudanças, por exemplo, quando a gente pensa na questão do trabalhador e da conquista dos direitos, a gente vê que até 2013, os trabalhadores domésticos não tinham os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos. E isso é um grave sintoma, tendo em vista que a gente sabe, trabalhador doméstico é até estranho falar, porque é trabalhadora doméstica. Majoritariamente no Brasil nós temos essa trabalhadora, ela é a mulher negra periférica. E então, em 2013, nós tivemos um processo de mudança, de alteração da nossa Constituição Federal para ampliar esses direitos às trabalhadoras domésticas. E houve uma grande resistência, houve uma insurgência expressiva de parcelas, aí, de setores da população que se voltaram, que contrariaram, e aí a gente vê o discurso que aconteceu à época da abolição, o que os negros vão fazer? Eles não vão ter para onde ir, tem que continuar escravizando, permitam, né, tal. E aí a gente vai ter um novo discurso que se reconfigura a partir dessas mudanças. Então o discurso era, já que eu tenho que pagar horas extras, porque, por exemplo, horas extras não eram um direito das trabalhadoras domésticas. Então, já que eu tenho que pagar horas extras, eu vou dispensar, e aí vai ser mais uma desempregada. Então, a gente viu, isso faz parte da nossa história recente, não é? E quando veio a lei que regulamentou, porque a Constituição foi alterada,
e ela passou algumas diretrizes, não é? E a partir dessas diretrizes veio uma lei para regulamentar tudo isso. E a lei que vem em 2015, é a Lei Complementar 150, ela não respeitou as diretrizes da Constituição, e ela, a gente vê a resistência, mais uma vez, desses setores, não é? Por quê? Porque é isso, a gente tem uma sociedade que é marcada pelo autoritarismo, uma sociedade que segue reproduzindo a colonialidade nas suas diversas relações. O capitalismo, ele é fruto dessa colonialidade, a gente precisa construir essa perspectiva para poder compreender como é que nós chegamos no Brasil de hoje. No Brasil, marcado por esse autoritarismo, e a gente vê esse autoritarismo expresso de várias formas, não é? Por isso que é importante, é fundamental para a gente pensar numa transformação da nossa sociedade, a gente precisa pensar, a gente precisa priorizar a parcela mais expressiva da nossa sociedade que tem sido esquecida, ignorada ao longo de toda a sua história, que é a população negra. Então, Clóvis Moura, ele dá essa chave apontando que nós temos que o capitalismo, ele se constitui, o Estado brasileiro se constitui com base no racismo. Então, pensar em Estado e necropolítica, essa nova segregação, no tema do nosso encontro, é destacar que o Estado brasileiro, ele se constitui com base no racismo. Ele depende do racismo, da manutenção dessa estrutura de opressão para se manter. E aí, a partir desse racismo, enquanto um elemento que venha a alimentar o Estado e permitir a manutenção do atual estado das coisas, nós vamos, então, nós caímos na chave que Clóvis Moura dá, no sentido da necessidade de se articular o antirracismo com o anticapitalismo. Então, pensar no Estado brasileiro, pensar na formação do Estado brasileiro, sobretudo, e aí eu falo, nós temos um problema cultural na área jurídica muito sério, porque no direito a gente é formatado a olhar para o Estado como um ente neutro, como se o Estado fosse neutro. E o Estado não é neutro. Não é? Ele reproduz uma ideologia, ele tem estruturas de opressão que por meio das quais ele vai operar, ele vai funcionar, e aí certos grupos vão ser escolhidos em detrimento de outros. E esses outros vão ter espaços específicos que lhes serão reservados, e isso em todas as esferas, nas relações públicas, nas relações privadas, nas relações verticais, nas relações horizontais, entre ali as pessoas, né, entre as pessoas e as instituições, e as relações de poder estabelecidas com as instituições. Então, pensar no nosso Estado, pensar na constituição do capitalismo, é necessariamente pensar no racismo enquanto uma estrutura de opressão. E aí, trazendo aqui alguns elementos da nossa história e da relação do racismo, aí historicizando um pouco o direito, então pensando ali nas leis, nós temos vários momentos ali da nossa história em que a lei ela vai servir, e ainda hoje, não é? Hoje isso fica mais sofisticado, porque a lei não vai claramente dizer, expressamente dizer, que inviabiliza determinado direito à população negra. Então, isso vai acontecer de uma maneira mais sofisticada. Vai ser algo tão expresso, algo tão nítido, como, por exemplo, a gente identifica aqui nessa lei de 1832, né? Promulga o Código de Processo Criminal de primeira instância, e aí a gente tem, não serão admitidas denúncias do escravo contra o senhor. Então, aqui a gente verifica o silenciamento, a gente verifica como era a tutela, como o direito pensava essa questão, né? E isso vai se revelar de várias formas. Trago aqui uma outra de 1835, que vai destacar, olha, serão punidos com a pena de morte
os escravos ou escravas que matarem por qualquer maneira que seja, propinarem veneno, ferirem gravemente ou fizerem qualquer grave ofensa física a seu senhor, a sua mulher, a descendentes e ascendentes. Então vejam que nós tínhamos essa escravidão, ela foi legítima, o Estado, ele garantiu, a legislação garantiu essa opressão. E ela silenciou, a gente teve um direito a serviço desse Estado. E nesse sentido, a gente vai ter alguns momentos, a gente vai ter resistência, obviamente. E a gente vai ter documentações apontando essas insurgências em vários momentos também, não é? A gente vai ter aqui, eu trago um trecho de uma sentença que foi pesquisada por esse autor, e aí a gente vai ter a condenação à pena de morte de um escravo que assassinou o suposto feitor da fazenda em que trabalhavam, e aí a gente teve uma acusação por meio do promotor, não é? A gente teve o enquadramento na lei de 1835, nessa lei que eu acabei de mencionar, e a gente teve, então, vejam, visto a decisão do júri de julgação, condeno ao réu Manuel Congo a pena de morte marcada no grão máximo do artigo do Código Criminal. E aí a gente teve, então, essa aplicação da pena de morte. Mas aqui é apenas um exemplo, um dos tantos exemplos que a gente vai encontrar documentados na nossa história, mas que vão ser apagados também, não é? Porque pouco se ouve falar do quão profundo foi esse racismo, do quão profunda foi essa forma de opressão e ainda segue sendo reconfigurada, porque geralmente o que a gente tem é o discurso do senso comum ali, eu não tenho qualquer responsabilidade porque eu não escravizei quem quer que seja, não é? E acho que vocês também já devem ter ouvido esse e tantos outros discursos, e isso inclusive por autoridades que se encontram aí, né, em exercício de cargos, enfim, em destaque. Então é muito grave, porque são afirmações, são discursos que se encontram totalmente desconectados da nossa história e que são realmente um desserviço para a gente avançar enquanto sociedade. Mas aí a gente tem também, na história mais recente do nosso país, e aí eu acho que é importante a gente refletir, será que de lá para cá mudou muito? Não é? Então eu trago aqui algumas matérias de jornal relativamente recentes, nós temos muitas pesquisas que vão fundamentar essas denúncias que nós fazemos, mas para a gente pensar aqui de uma maneira um pouco mais didática, digamos assim, tentando trazer algo dentro do que acontece no nosso dia a dia, não é? Então, nessa nossa história recente, o que nós temos? Vamos lá. Negras ganham menos e sofrem mais com o desemprego do que as brancas. Quem sobe na carreira vive solidão de gênero e raça, desconfiança e até hostilidade de chefes e colegas. Então, a gente vê aqui a questão da interseccionalidade bastante nítida, bastante perceptível, não é? E aí a gente tem as mulheres negras nesse contexto e todo o entrecruzamento das formas de opressão que as atingem. Mais uma, impactos do racismo na assistência à saúde das mulheres negras. O racismo institucional contraria princípios e diretrizes do SUS e políticas públicas destinadas às mulheres negras. Muitas denúncias são feitas no sentido da forma como o racismo se opera também na garantia do direito à saúde. Mulheres negras LGBT+, representaram apenas 0,1% das candidaturas em 2018. A questão da representatividade é também um problema. Então, a população negra, ela vai ser subrepresentada em diversos espaços de poder, nos espaços de prestígio, e isso tudo
dentro dessa estrutura de opressão é para servir ao racismo mesmo, porque desse modo inviabiliza-se que essas vozes se amplifiquem. Então seguem aí, a ideia é que essas vozes permaneçam sendo silenciadas. A gente tem a subrepresentatividade de um lado, mas a sobre-representatividade de outro. A gente pensa, por exemplo, no encarceramento em massa, quando a gente pensa em tarefas, em cargos ali, nas relações de trabalho, nas diversas categorias ali profissionais. Então, quando a gente olha para os trabalhos mais precários que nós temos, eu falei aqui do trabalho doméstico, trabalho terceirizado, e a gente vai ter uma mudança na lei de terceirização recente, que vai permitir, que vai garantir aí que a terceirização se amplifique ainda mais, a gente vai ter quarteirização, quinteirização, não é? Além disso, outras formas, então, legislativas que vão atuar decisivamente sobre a população negra. E tudo isso sem falar que se quer atingir. Mas a gente sabe que o terceirizado, que a maior parte dos terceirizados, né, os terceirizados são majoritariamente negros. E aqui a gente fala, sobretudo, dos trabalhadores, das trabalhadoras no campo de limpeza e vigilância. Então, a gente tem vários direitos negados, e tudo isso prossegue no sentido de sobre-representatividade. Mas a subrepresentatividade, ela é, então, nos espaços de poder, nos espaços privilegiados, não é? Nos cargos, então, de mais prestígio social, é o que a gente identifica quando a gente pensa nos cargos mais prestigiados das empresas, nos cargos públicos que são desempenhados, que vêm a ser desempenhados. Nesse sentido, nós vamos ter a aprovação ou a tomada de ações afirmativas, e aí a gente vai ter as políticas públicas para buscar corrigir essas distorções. Mas essas políticas públicas, embora elas sejam fundamentais, elas não podem ser consideradas como uma solução do problema para o problema do racismo, não é uma panaceia, o remédio ali para todos os males, não. Então, a gente tem o limite também das políticas públicas. E hoje, por exemplo, quando a gente fala de ações afirmativas, a questão das cotas nas universidades, hoje a gente tem alguns desafios. E pensando aqui sobre para a efetividade dessa política pública, é necessário pensar as políticas de permanência, porque as políticas de permanência ainda, elas deixam muito a desejar para garantir que as cotas sejam efetivas, não é? E também garantir que as fraudes sejam enfrentadas, porque, e importante destacar, as fraudes só acontecem porque há uma branquitude que quer ainda se aproveitar, ainda assim, né, desses espaços que foram historicamente negados à população negra. Então é importante a gente tomar esse cuidado com os discursos que vêm, que a gente ouve, por exemplo, e é muito difícil definir quem é negra, quem é negro no nosso país, isso tudo é muito confuso, não é? Mas diz Kabengele Munanga que a polícia sabe muito bem quem é negro e quem é negro no nosso país. E a gente vai ter essas fraudes e, diante dessas questões, um discurso para desqualificar a importância das ações afirmativas. Esse é um cuidado que deve ser tomado, porque as fraudes só existem porque há uma branquitude que quer se aproveitar de uma medida, de uma política pública que não lhe é destinada, que não lhe diz respeito. Ainda sobre a subrepresentatividade, eu trago aqui, prefeitas negras são apenas 3,29% no nosso país. E aí, caminhando para o campo institucional, o número de alunos negros na universidade explode. Entre docentes, a alta é tímida. E acho importante a gente se questionar sobre isso. De que forma, será que já está, será que é democrático ainda? Será que a gente identifica
Será que é possível identificar uma efetividade realmente dessas ações afirmativas ou a gente ainda precisa melhorar bastante para tornar essa lei efetiva? Racismo no mundo acadêmico, um tema para se discutir na universidade. E aí nós temos acesso de alunos negros às universidades cresceu nos últimos anos, mas pesquisadores ainda enfrentam dificuldades para se destacar no universo científico. Isso é muito comum. A gente vai ouvir que racismo não é tema adequado para uma universidade, que não deve ser objeto de estudo do direito, dentro dessa denúncia social que é feita a partir da perspectiva do racismo estrutural. A gente vai ter, esse racismo vai operar de várias formas. A gente vai ter a negativa a artigos que são submetidos a periódicos, e a aprovação de artigos em periódicos constitui aí um instrumento de sobrevivência em programas de pós-graduação. Então, assim, a gente tem muitas questões que ainda constituem entraves para trabalhar esse tema, para enfrentar. Então, são muitos pontos que ainda vão ser encontrados, são muitos obstáculos que ainda serão encontrados para trazer para garantir que essa construção de narrativa e que o estudo mesmo, e que o levantamento dessas questões, e que os dados, e que as reflexões produzidas, e que o conhecimento produzido nesses espaços, que foram historicamente negados à população negra, que tudo isso possa prosseguir. Então, a gente vai ter isso de maneira bastante impactante. E aí, mais uma, negros são maioria nas universidades públicas do Brasil pela primeira vez. É importante a gente se questionar se de fato isso é evidente, se realmente são a maioria, e aí pensar também nos diversos cursos, em como ficam os cursos mais concorridos, em como ficam os cursos mais prestigiados, não é? Acho que é importante a gente destacar e pensar o papel das políticas públicas nesse sentido. Pois bem, vamos falar então sobre a relação do racismo com a violência. São elementos intrínsecos, não é? Falar em racismo é uma expressão de violência, e aí eu trago alguns dados para vocês do Atlas da Violência de 2019 para a gente refletir um pouco sobre essa questão. Alguns dados aqui que a gente pode destacar, pensando na população negra, perspectivando aqui esse grupo social, essa categoria, nós temos, vejam só, 75% das vítimas de homicídio em 2017 eram negras. De 2007 a 2017, a taxa de homicídio cresceu 33,1%. Será que a taxa de homicídio de brancos foi proporcional? Pode, de repente, surgir esse questionamento. E aí, a partir dos dados, então, levantados pelo Atlas da Violência, a gente tem que essa taxa cresceu 6,3%. Então, a gente nota uma grande disparidade, realmente. 4.936 mulheres foram assassinadas em 2017. Maior número em 10 anos. E 66% das vítimas eram negras no último ano. A gente tem esses dados que vão, a partir do Atlas da Violência, vão mostrar como o racismo ele é histórico, ele é atual e ele ainda segue se apresentando como uma estrutura de opressão que precisa efetivamente ser enfrentada. E aí eu trago também alguns elementos para a gente pensar no racismo estrutural e o Estado. Então, como é que esse Estado que se alimenta, que se constitui com base no racismo, como é que como é que a gente pode destacar alguns pontos, inclusive para pensar a noção da necropolítica e a noção da nova
da nova segregação. Aí nós temos que os negros são 8 a cada 10 mortos pela polícia no Brasil. Esse é o anuário de 2020 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, 8 a cada 10 mortos pela polícia no Brasil. Quando a gente fala do genocídio da população negra, a gente faz aqui uma crítica institucional. Esse ponto ele é bastante, causa muita atenção, sobretudo quando nós temos falas públicas, enfim, no sentido de que, puxa, mas, e aí como alguém que vem da área dos direitos humanos, não é? A gente tem aquele senso comum que vai ser reproduzido, mas ninguém se preocupa, e aí parece que os direitos humanos são uma ameba, não é? Mas cadê os direitos humanos como se fossem uma instituição, enfim. É curioso pensar nesses discursos que são reproduzidos, mas o fato é que não é ignorar a violência que é perpetrada também contra policiais militares, inclusive porque a maioria desses policiais militares atingidos pela violência e que vem a ser mortos e tudo mais, a gente tem também a população negra, inclusive nesse momento, não é? Então, é um problema institucional e a cultura da violência, ela vai ser construída, ela está consolidada na instituição. A gente tem, então, um país muito autoritário, um país que ainda reproduz a lógica colonial, e aí a gente vai ter essa questão da militarização da polícia, tudo isso vem nessa maneira de lidar com a questão da segurança pública do nosso país. Aí a gente vai ter também dos negros serem... Vocês me ouvem, pessoal? Parece que travou aqui. Tá. Além disso, eu trago um outro dado, no sentido de que os negros compõem 65% da população encarcerada no Brasil. E esse dado vem de 2016, do Departamento Penitenciário Nacional. Então, a gente tem o encarceramento em massa da população negra. Esse encarceramento vai ser produzido de várias formas. A gente tem uma população carcerária muito expressiva. Grande parte da nossa população carcerária não tem sequer sentença judicial. A gente tem pessoas encarceradas ali por meio de uma medida provisória, de uma prisão provisória, digamos assim, sem uma sentença, e aí a gente vai ter essas questões muito tensionadas no nosso momento, quando a gente pensa nas discussões sobre a prisão em segunda instância, a questão do aguardo ali, da presunção que a Constituição Federal atribui à questão da inocência, não é? E a gente sabe que há destinatárias específicos para essas questões, para esses discursos. Entre 2006 e 2014, nós temos que a população carcerária feminina cresceu 567,4% no Brasil. E dessa população carcerária, nós temos 67% de mulheres negras. Então, a gente vê que pensar no Estado brasileiro, no encarceramento em massa, é também pensar num Estado que promove e que está comprometido com o que a gente chama de necropolítica. O conceito de necropolítica vai vir a partir do filósofo camaronês Achille Mbembe, que vai trazer noção, vai transportar o conceito de biopolítica de Foucault para as periferias do capitalismo e traz aí essa noção
de necropolítica que vai representar muito uma forma bastante efetiva, bastante eficaz de a gente fazer a leitura da nossa sociedade. Aí a gente escolhe quem vive, escolhe quem morre, e os grupos indesejados têm que morrer, não é? Então essa necropolítica, ela vai manifestar várias formas. E o genocídio da população negra, o encarceramento em massa da população negra, constituem duas dessas formas. Além disso, eu trago aqui para vocês um ponto que eu considero ter uma importância aí de que seja levantado, no sentido de que negros são mais condenados por tráfico e com menos drogas em São Paulo. Vejam que interessante essa pesquisa promovida pela Pública, a Agência de Jornalismo Investigativo. Então, eles fizeram ali um levantamento de muitas sentenças, 4.000 sentenças envolvendo crime de tráfico em 2017, isso em São Paulo. E aí a maioria das apreensões é inferior a 100 gramas e 84% dos processos com até 10 gramas tiveram testemunho exclusivo de policiais. Vejam só. Aí eu trago para vocês aqui um gráfico que eles mesmos publicaram, não é? Então a gente tem aqui, olha, maconha, e aí as apreensões em processos, então, de tráfico de drogas. Negros, 136 gramas. Brancos, 482 gramas. Cocaína, negros, 20 gramas. Brancos, 36 gramas. Crack, negros, 8 gramas. Brancos, 5 gramas. Então, a gente vai ter essa questão da diferença de como o judiciário lida, e o judiciário vai considerar muito mais certas situações, certos dados objetivos quando estiver tratando da população branca. Aí por isso que a gente tem uma frase que é bastante difundida e que faz todo sentido quando a gente para analisar a atuação do judiciário sobre essa questão, que diz respeito que branco é usuário e negro é traficante, não é? Porque é assim que o judiciário vai encarar. E muitas vezes esses negros com uma quantidade menor, não é? E ainda assim serão condenados por tráfico, porque a lei de tráfico, ela não tem a legislação, ela não tem digamos assim, um caráter objetivo ali para considerar o que vem a ser tráfico ou não. Então fica ali a critério do juiz no decorrer do processo para considerar traficante ou não, de modo que a gente vai identificar, portanto, toda essa disparidade também no campo do direito penal, a relação do direito penal com o racismo. E aí eu trago para vocês, por falar em direito, eu trago aqui uma foto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E eu gostaria que vocês parassem para refletir nessa foto, sobre essa foto, porque é somente o Tribunal de Justiça de São Paulo, mas nós temos vários tribunais no nosso país e que vão tutelar, vão cuidar das questões judiciais que são levadas a esses órgãos. Então, falta para a gente refletir sobre até que ponto ela reproduz de fato o que é a sociedade brasileira, até que ponto ela respeita a diversidade da nossa sociedade e até que ponto a gente não segue aí reproduzindo um Estado que está realmente, que se utiliza do racismo para que um grupo da sociedade siga detendo todos os privilégios que lhes foram garantidos historicamente e negando a outros grupos privilégios também historicamente concedidos. Então, essa é uma foto para que você possa refletir sobre como é que o judiciário lida, para a gente tentar entender o porquê dessas questões, não é? Mas isso aqui é somente um começo de reflexão. É preciso a gente aprofundar, mas assim, isso é muito simbólico para a gente pensar o nosso país, não é? E eu poderia encerrar minha fala com essa imagem.
mas eu prefiro lembrar de Audre Lorde. Eu prefiro lembrar de Audre Lorde, e sobretudo quando ela diz: não serei livre enquanto alguma mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. E aí, aproveitando aqui o vídeo, não é do início do nosso encontro, que foi o vídeo que foi exibido aqui pela Giovana, o pobre réu, agora é fel, homens animais. Então, penso que pensar, refletir em como as estratégias de combate ao racismo podem ser construídas, isso passa pela nossa responsabilidade ética, pela nossa responsabilidade política, mas passa, sobretudo, pela articulação coletiva. E é a partir desse horizonte que nós podemos refundar o Estado brasileiro, um Estado que esteja comprometido com a eliminação, com a luta contra todas as diversas formas de opressão. Muito obrigado, foi um grande prazer estar com vocês e estou à disposição aqui para a gente dialogar. Professor, agradeço pelo enorme ensinamento que foi passado aqui para a gente agora, né? É muito bom a gente poder ouvir outras perspectivas, né? Eu falo do meu lugar de fala, que é como uma aluna da história, que a gente não tem, às vezes, muitas vezes, contato direto com as estruturas do direito. E como o senhor disse, né, é um diálogo tão importante, inclusive dentro do direito, um diálogo que muitas vezes vem sendo deixado de lado, né? E eu acredito firmemente nessa responsabilidade do mediador, principalmente, independente de qual lugar ele esteja, o racismo ele atinge, como o senhor disse, todas as estruturas, né? Então ele atinge, inclusive, a branquitude, de certa forma, em todos os aspectos ele vai tocar na sociedade. Então é muito importante mesmo essa perspectiva. Eu agradeço imensamente pelo ensinamento, o senhor fala muito bem, deu para a gente entender muito bem, eu espero que todo o pessoal também tenha compreendido da forma que eu consegui compreender, porque foi brilhante, professor. Agradeço de coração. A gente vai continuar aqui agora, vamos dar um intervalinho de 5 minutos, a gente vai continuar aqui agora para a próxima parte, que é as das perguntas. A gente ultrapassou um pouquinho o horário, a gente vai passar uns 10 minutinhos do horário definido para o fim, não tem problema. Gostaria de avisar o pessoal que em cima de utilizadores, que é onde estão todos os participantes, tem notas partilhadas, que é onde vai estar disponível para todo mundo que durante a palestra teve alguma dúvida ou queira falar alguma coisa também, mesmo que não seja uma pergunta. Aqui em notas partilhadas vocês podem ficar livres para fazer isso. Professor, até daqui a pouco, a gente vai dar um descanso de 5 minutos e a gente volta para a próxima parte, tá bom? Até daqui a pouco, Giovana. Até daqui a pouco, pessoal. What do they call me? My name is Aunt Sarah.
You wanna know why Jewish people own all the property in America? Financial freedom, my only hope. Fuck living rich and dying broke. I bought some artwork for $1 million. 2 years later, that shit was $2 million. 3 years later, that shit was... I can't wait to give this shit to my children. Y'all think it's bougie, you like it's fine, but I'm trying to give you a game for $9.99. I turned a 2 to a 4, 4 to an 8. I turned my life into a nice first week release day, God is still taking advances, Me and my niggas taking real chances, We on the verge on the money to your ear, there's a disconnect. Yeah. Nego Drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo e fama. Nego Drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego Drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela longe, meio ofuscada. Sente o drama do preço e da cobrança. No amor, no ódio e na insana vingança. Nego Drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela. Túmulos, sangue, sirenes, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive minhas ordens e covardias. Periferias, vielas e cortiços. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre, irmão, veja você quem mata. Recebe o mérito da farda que pratica o mal. Vê pobre, preso, morto, já é cultural. Registros, histórias, escritos, não é conto nem fábulas, lendas ou mitos. Não foi sempre dito que preto não tem vez? Então, olha o castelo, irmão. Foi você quem fez, ô cuzão. Eu sou irmão dos meus trutas de batalha. Eu era carne, agora eu sou a própria navalha. Tintim, um brinde pra mim. Eu sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo para vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Eu olho para trás e vejo a estrada que eu trilhei, Mocó. Quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas do quem é quem, dos manos e das minas fracas. Negro drama de estilo, pra ser se for, tem que ser. Porque se temer é milho. Entre o gatilho e a tempestade, sempre a provar.
que és um homem, não um covarde. Que Deus te guarde, pois eu sei, ele não é neutro. Ele vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto. Eu visto preto por dentro e por fora. Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória, ora. Essa estrada eu vejo dólares e vários quilates. E falo pro mano, não morra, mas também não mate. O tic-tac não espera vejar um ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro. Pesadelo é um elogio. Para quem vive na guerra, a paz nunca existiu. Num clima quente, a minha gente sofreu. Um pretinho e seu caderno era um fuzil. Nego Drama. Olha só quanto Nego Drama reunido na Zona Leste nessa tarde de noite de domingo, olha só. Essa é pra você, porque essa é pra você, essa é pra você, porque essa é pra você, essa é pra você, descendente de escravo, que não teve direito à indenização. Olha só, saiu um filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto da multidão, uma multidão é um moço sem rosto e coração. Em São Paulo tem rádio, arranha-céu, a garoa, arranca nem a torre de papel. Família brasileira, dois contra o mundo, mas solteira de cobiçou, vagabundo, câmera ação, gravando a cena vai o bastardo, faz o filho pago, sem quarto. Ei, senhor DJ, eu sei bem que você é sozinho, você não aguenta sozinho, você não aguenta perceber se cara, e a sua vela ouviu, o whisky Red Bull, teve Isaac fuzil, admitou, esses carros bonitos que eu não sei fazer, internet, videocassete, os carros loucos, atrasado eu tô, pouco cinto, eu acho só que tem que, seu jogo é sujo e eu não me encaixo, eu sou problema de montão de carnaval, a carnaval meu vídeo é só, eu sou leão, sou de Marcos, sou Vidal, problema com o escalo, tenho mil, é inacreditável, mas seu filho não se imita, no meio de vocês ele é o mais esperto, de falar gíria, gíria meu dialeto, esse não é mais seu rock. Subiu, ET no seu rádio também, cê nem viu, mas é isso, era aquilo que você não dizia, seu filho quer ser preto, ironia, qual o porcento de um paguei, que tal, que cê diz, você sente o negro dentro, vai, tenta ser feliz, é bacana que te fez tão bom assim, o que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim, eu recebi seu tique, quer dizer, que te diz, bota céu aberto e parede de madeira e te diz, vergonha, eu não morri, eu tô vivão, mesmo aqui você não passa quando o mar vermelho abrir, eu sou homem duro do Quinto Brau, oba, aquele louco que não pode errar, aquele que você odeia amar, desses tão de pele pá, danço funk, e de onde vem os diamantes, salama, valeu, Nego Drama. Bom, pessoal, vamos voltar agora, né? A nossa intenção é que quem tem algum comentário ou alguma pergunta que deseja realizar para o professor, que possa escrever ali nas notas partilhadas, né? Por enquanto, não está ouvindo? O senhor está ouvindo agora? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Pessoal do curso, vocês conseguem me... Agora eu consigo ouvir, Giovana. Perfeito, tá bom. Perfeito, que bom. Então, que vocês tenham alguma pergunta ou algum comentário que queira falar,
vocês façam ali no Notas Partilhadas. Eu sei que pode parecer um pouco, né, intimidador, mas vocês podem deixar escrito aqui e o nome de vocês, e aí eu vou estar pronunciando a pergunta que vocês tiverem dúvida. Eu vou iniciar, eu tenho uma questão para poder a gente estar vendo agora. Enquanto o pessoal se o pessoal não perguntar, a gente pode encerrar um pouco mais cedo, mas se eles perguntarem ou fizerem algum comentário, a gente vai fazer bloquinho de 3 em 3. Professor, a gente falou sobre o racismo estrutural, a gente conseguiu abranger bastante coisa, a questão da polícia. Eu gostaria de fazer um questionamento, né? A questão da polícia militar no Brasil, ela é um pouco complexa quando a gente vai tratar, porque ela vem de um esquema, uma organização muito particular da ditadura militar, e que, ao decorrer do tempo, ao reformular a Constituição de 1988 e tudo mais, algumas brechas, que eu acredito que sejam brechas, tenham passado na questão da organização da Polícia Militar. Eu gostaria de saber se o senhor acredita que exista um plano político para a Polícia Militar ter a abordagem que ela tem, a estrutura que ela tem em relação às abordagens dentro das periferias, aos bairros mais pobres, porque a gente consegue perceber que a mesma polícia militar que entra dentro da favela e agride os moradores, né, e cria um certo tipo de teatralidade, eu diria, é a mesma polícia militar que entra dentro de condomínios de classe média alta e não provoca, e não tem o mesmo tipo de abordagem. O senhor acredita que isso seja um plano político, uma estrutura já determinada e repassada com o tempo em relação a esse racismo que a polícia militar demonstra? Legal, Giovana, muito obrigado pela sua questão. Vamos lá. Eu não sei, eu não diria plano político, não é? Mas eu diria que isso faz parte de um processo, de um processo contínuo, de um processo interminável, de um processo que toca, assim, e sobretudo de uma cultura cristalizada. Então, essa cultura da violência, esse autoritarismo que marca muito a nossa sociedade, ele produz o atual estado das coisas no sentido de que a polícia militar, ela vai chegar em certos espaços da nossa sociedade de uma determinada forma, e essa postura não vai ser identificada em outros espaços. Então, é isso mesmo. Na periferia, não existe Constituição Federal, na periferia não existem garantias, então, devido ao processo legal, não existe presunção da inocência, não é? Na periferia, e aí isso, quando essas questões acontecem, aí vem o senso comum. E como é que vem esse senso comum? Lá, se estivesse trabalhando, teria acontecido isso, porque está no lugar errado. Favela, é só bandido, é só criminoso, esse povo só é tudo traficante. Então, esse o cenário que a gente identifica no nosso país. Pensar essa questão da militarização da polícia, que é um problema ainda não enfrentado, e acho que eu não sei se a gente vai ter a possibilidade de ver isso efetivamente enfrentado, não é? Mas é pensar num braço do Estado que é muito importante para operar a necropolítica, e para manter essa segregação, para manter essa desigualdade. Então, isso fica nítido, pelo viés étnico-racial,
não é? Então, por isso que certos condomínios de luxo não têm o mesmo tratamento, não é? E aí a gente vai ter essa diferença de abordagens, porque para certas pessoas todas as garantias constitucionais são asseguradas. Ela vai ter direito a um advogado, ela vai ter direito ali a conversar com o seu advogado, com a sua advogada, enfim, passar por toda uma situação de forma diferente. Agora, para quem está ali em certos espaços, essas questões, essas garantias são negadas e a própria vida é negada, né? Primeiro se mata e depois vai ver quem era, o que fez e tudo mais, já é suspeito de cara. Então, assim, infelizmente, no Brasil, a nossa cultura da violência, ela se materializa como uma expressão do racismo também. E isso vem de uma forma muito mais impactante a partir desse viés. Então, eu diria que, assim, porque se a gente pensasse no sentido de um plano político, eu acho que talvez não faça tanto sentido assim, porque agora a gente está num momento, é claro que de uns tempos para cá, de uns tempos relativamente recentes para cá, voltou a galera, os racistas saíram do armário novamente, não é? Então as pessoas elas se sentem muito à vontade porque existe um discurso político que legitima isso e que faz com que as pessoas se sintam à vontade para colocar, expressar os seus preconceitos mais, né, horrendos, mais odiosos. Mas o fato é que, apesar dessa situação, o que nós temos dificilmente nós vamos encontrar pessoas que se afirmem, que se declarem racistas, né? Pessoas que declarem que são racistas em suas práticas profissionais. Então, e muitas vezes e há pessoas que vão falar assim, olha, se a gente fizer um levantamento, por exemplo, na Polícia Militar, e aqui eu estou falando de uma hipótese, eu não estou jogando, não tem base científica aqui, mas é só para a gente construir essa reflexão. Certamente, nós encontraremos ali, se a gente fizer um levantamento, muitos policiais militares que vão que vão contrariar, que vão refutar o racismo. Não, eu sou contra o racismo e tal, o racismo é um absurdo e tudo mais, né? Aquelas coisas que a gente geralmente ouve. Mas, no inconsciente, quem é a pessoa ali, o suspeito? Quem compõe o suspeito? Não é? Então, porque isso é muito mais profundo. Até tem um livro, Giovana, que eu não sei se já foi publicado, mas ele estava para ser traduzido no Brasil. Inclusive, o Silvio Almeida, ele estava engajado nesse projeto, que é Racism Without Racists. Então, racismo sem racistas. Veja que provocativo isso, né? Do Eduardo Bonilla. E aí é que a gente pode chegar numa realidade tal qual as pessoas, ninguém se declare racista, mas o racismo está ali. É porque o racismo é muito mais profundo do que as pessoas que estão ali reproduzindo as suas práticas. Então, quando a gente cuida dessas práticas, a gente pensa o racismo a partir dessas práticas, é um ponto apenas, não é? E aí, por isso que eu até aproveito a oportunidade para reiterar, as políticas públicas são um meio muito importante para a gente combater, mas não são a solução efetiva do problema, não. Muito esclarecedor, professor. Inclusive, eu pensei, né, nesse sentido, o senhor tem razão, pensei nesse sentido do plano político, mas ele é mais no sentido realmente como uma construção institucional mesmo, do racismo institucional. Que nem a gente pôde ver o exemplo, não sei se foi essa semana ou semana passada, sobre o acontecimento de um professor de um curso muito
popular entre as pessoas que prestam esses concursos da Polícia Militar, né, que é o Alfacom. Eu não sei direito o nome do instrutor, mas ele dizendo abertamente, né, como agir numa atitude em relação a entrar dentro da favela, ao abordar a população, dizendo abertamente que ele passou 30 anos da vida dele nem perguntando se era bandido ou não, ele simplesmente disse que o correto era entrar e não ver se era mulher, se era criança ou se era um homem, que se está ali é porque de fato está fazendo alguma coisa e é bandido e não merece a oportunidade do diálogo, do direito de você ser pelo menos analisado na sua conduta, né? E aí, quando eu entro em contato com esse discurso e essa polêmica, que inclusive um partido vai entrar com um processo de esclarecimento, eu também me deparo com as informações de que, ao investigar os processos de homicídio provocado pela Polícia Militar, a gente tem muitos processos dizendo autos de resistência. 97% desses processos onde existe auto de resistência, que é quando o policial vai justificar o homicídio, dizendo que agiu em legítima defesa, né? Muitas vezes as próprias testemunhas são os parceiros policiais. Então, nesse sentido desse racismo, que eu acredito que seja um racismo institucionalizado, da gente ter 97% desse processo não sendo investigado pela justiça militar, né, que é a justiça especial, né? Então, nesse sentido, às vezes, que eu penso num projeto político não consciente, um projeto, às vezes, mesmo inconsciente, de repassar essa estrutura, né, do racismo. Entendi, Giovana, sem dúvida. A partir dessa perspectiva, a gente pode identificar mesmo. Acho que ficou bem compreensível. No momento da sua fala, eu não consegui, travou aqui a minha internet, eu não consegui ouvir toda, mas agora nesses últimos instantes eu consegui identificar aí e compreender a forma pela qual você buscou aí, enfim, expressar. E sim, a gente vai ter, e fica muito implícito, essa é a questão. Fica muito implícito e isso tudo faz parte da necropolítica. Justamente, inclusive eu ia até perguntar se o senhor acredita que o Estado brasileiro esteja reproduzindo a necropolítica na sua ação, né, de segurança pública. Sem dúvida, a segurança pública no Brasil, ela é pensada, ela é construída, ela é formatada a partir da necropolítica, e os principais alvos dessa proposta, o principal alvo é a população negra. Infelizmente, o que a gente tem, isso fica muito nítido quando eu falo que assim, a gente trabalhar hoje certas questões, quando a gente trata minorias, e eu estudo direitos humanos a partir das minorias, não é? Então, a questão étnico-racial, diversidade sexual e de gênero, pessoas com deficiência, enfim. Mas hoje nós temos um cenário, uma condição muito mais confortável para a gente abordar esses temas no espaço da academia. Nem sempre foi assim, né? E tudo isso foi muito pavimentado mesmo por pessoas que nos antecederam. Porque hoje, quem disser que não existe racismo no Brasil, a pessoa pode falar que não existe racismo, que não existe LGBTfobia, que não existe machismo, enfim. Ela pode falar o que ela quiser. Mas não tem qualquer fundamento isso. Então, e por que eu falo que hoje é relativamente mais tranquilo para a gente tratar esses temas em sala de aula e pensar em como a academia pode se comprometer e pode se responsabilizar, pode se comprometer com essas questões? Porque nós temos muita fundamentação dessas denúncias. Nós temos muitas pesquisas que foram construídas aí a duras penas, com uma academia branca, elitista, misógina,
uma academia heterocis normativa, enfim. Então, existiu muita resistência que nos antecedeu. Não é? Claro que não estou dizendo que hoje é muito tranquilo. É isso porque é muito difícil. A gente vê, há muita perseguição ainda, não é? Sobretudo na esfera privada, e isso fica muito claro, enfim, inclusive falo por experiência própria, né, mas isso fica para uma outra conversa, mas porque é difícil mesmo, mas já foi muito mais difícil, e hoje só não aceita essa realidade que, enfim, está na onda do negacionismo, né? A pessoa pode falar que a Terra é plana, ela pode falar, mas, né, o fato de ela falar que a Terra é plana não torna a Terra plana. Então, assim, esses discursos negacionistas, eles vão existir e hoje eles estão legitimados, entre aspas, aí, eles vêm de autoridades, de gente que foi eleita, né? Mas nós sabemos que se a gente pensar não somente no dia a dia, porque eu não estou falando aqui, a academia ela é encastelada, ela também ainda é muito vaidosa, e existe esse problema, não é? Mas se a gente pensar no dia a dia dessas pessoas que são protagonistas desses processos de opressão, e se a gente pensar também no viés científico, não há como sustentar uma afirmação de que nós não temos uma sociedade racista, né? Não há para sustentar que a nossa sociedade não é LGBTfóbica, né? Enfim, não tem como, não tem como. Eu gostaria de perguntar se nenhum participante vai realmente querer fazer nenhum tipo de... Parece que tem uma pessoa escrevendo, porque senão a gente vai... Tá, a Tamires está escrevendo, professor. A gente vai esperar a Tamires escrever a pergunta dela. E aí a Tamires é da Fadir? Eu não sei. Vamos ver aqui. Isso, ela falou que ela é sim. Ah, que legal! Olá, Tamires! Nossa, eu tava trocando mensagem com ela faz 1h30, sei lá, 2 horas, um pouco antes de entrar aqui. Que legal, Tamires, muito bom te encontrar por aqui. Vamos lá. A Tamires, ela escreveu assim, professor. Boa noite, professor. Pensando em todo o contexto histórico, estruturalmente, corpos negros sempre foram oprimidos. E aí temos alguns avanços, mas o genocídio ainda é presente e o Estado encontra novas formas de marginalização do povo preto, como a própria política de drogas. Por exemplo, para as 2 próximas décadas, mesmo com todo o retrocesso atual, o senhor teria uma perspectiva otimista? Nossa, é muito difícil falar sobre isso. Vamos lá, Tamires fez uma pergunta bem difícil, né, Tamires? Eu tento sempre ser otimista. Eu tento sempre acreditar que é possível a gente pensar na nossa existência dentro de uma perspectiva coletiva e nessa perspectiva coletiva buscar estratégias de articulação para a gente enfrentar todos esses retrocessos, não é? E eu penso nesse otimismo, então, muito com base nisso, né? Pensando que, assim, a minha existência individual é insignificante e, enfim, o horizonte coletivo é o que vai, inclusive, me impulsionar, vai me estimular a avançar com as minhas reflexões, produzindo conhecimento, enfim, e aí direcionando, trabalhando com orientações, trabalhando com a realização de pesquisas na academia, não é? Então, é pensar ali
de que forma que a gente pode colocar o nosso grão de areia, que, enfim, tem muitos limites, não é, mas que a gente pode colocar a serviço dessas questões que são tão urgentes, que sempre foram urgentes. Mas a gente tem uma onda conservadora no nosso país, no mundo todo e no nosso país, né? Isso ainda é bastante impactante. A gente tem uma onda conservadora muito forte. No último final de semana, a gente viu um pouco resposta a essa onda conservadora, assim, se a gente pensar também na quantidade de expressões que o Trump a gente vê que se o Biden assumir, a gente não sabe como vai ser, não houve nenhum reconhecimento dessa vitória. Enfim, é isso, né? O golpe é a moda. Respeito que essa democracia liberal Acho que o professor Humberto está tendo um pequeno problema de conexão. Vamos. Eita, deu certo. caiu a minha conexão. Sim, professor, caiu. Desculpe, Giovana. A internet é terrível aqui. Em que parte eu parei mesmo? Vocês não conseguiram mais. Até que momento que vocês ouviram? Bom, eu consegui ouvir muito. Do meio para frente eu já não consegui ouvir mais, já travou tudo. Tá, então vamos lá. Vou retomar aqui um pouco. Eu tava falando. Oi? O senhor estava comentando as eleições nos Estados Unidos. Isso, então. Apesar do resultado que não foi reconhecido ainda pelo derrotado, não é? Pelo vencido, e a gente não sabe quais desdobramentos nós teremos, mas haverá muita resistência por parte do Trump, pelo que a gente tem visto. O fato é que ele teve uma votação muito expressiva. E isso deve ser pensado porque o Trump sai do poder, mas o que ele representa, a ideia que ele representa continua nas relações que são constituídas, continua, enfim, por aí. E isso pode ser pensado também no Brasil, não é? Então, esse conservadorismo que tem marcado muito os nossos dias, ele tende a seguir. Contudo, e aí a gente tenta colocar o otimismo no meio dessa receita, não é? Contudo, hoje a nossa situação, as possibilidades de articulação e a ocupação dos espaços por pessoas que, enfim, numa história aí até relativamente recente do nosso país, não conseguiriam estar trazendo certos temas, construindo suas próprias narrativas e participando diretamente da formulação de políticas públicas, exigindo, judicializando essas questões. Enfim, eu penso que o otimismo, eu sou otimista ao olhar para a potência que nós temos nos movimentos sociais. Então, toda essa potência e a possibilidade de articulação e a forma e os resultados que esses coletivos podem trazer, isso tudo eu vejo de forma bastante otimista, porque nós temos aí grupos que não aceitarão calados todos os retrocessos que têm sido e que prosseguirão sendo perpetrados em face da sociedade brasileira.
Só para a gente poder fechar, professor, nesse sentido. Eu que agradeço, Tamires. Um abraço para você. Nesse sentido, do senhor estar falando sobre o retrocesso, o senhor acredita que apenas quando a gente conseguir que a branquitude abra mão de alguns privilégios é que a gente estaria avançando em sentido ao anticonservadorismo nas relações e das relações raciais? Abrir mão dos privilégios é uma premissa básica, né? Que deve ser aí feita pela branquitude. E a gente vê que isso é difícil. A gente está chegando nesses tensionamentos e agora em tempos de redes sociais e tudo mais, a gente vê isso de uma maneira bastante explícita, esses tensionamentos, não é? Então é muito isso, a gente está diante do desafio. Até que ponto essa parcela que se diz progressista, essa parcela da nossa sociedade que se diz progressista e reivindica esses espaços contra-hegemônicos, até que ponto essa parcela, que também é beneficiada historicamente por privilégios, ela está disposta a renunciar a esses privilégios. E isso passa necessariamente por um diálogo que deve ser construído e, sobretudo, garantindo que os protagonistas dessas questões sejam ouvidos, não é? Então, que as protagonistas venham e sejam ouvidas, para que se pense nas estratégias possíveis a fim de construir essa renúncia. Porque parece muito, talvez soe abstrato, mas como é que eu vou renunciar a privilégios? Beleza, se eu não sei como é que eu vou renunciar, isso não significa que eu posso deixar isso de lado. Isso precisa ser enfrentado para a gente avançar no antirracismo. E pensar e buscar meios para renunciar a esses privilégios é, sobretudo, também estar aberto para ouvir quem está no protagonismo dessas relações, das relações étnico-raciais, e o protagonismo é da população negra, não é? É da população negra. E aqui eu não estou falando de lugar de fala, como a gente vê que é um conceito que vem sendo até deturpado, no sentido de que, como se lugar de fala fosse um silenciamento, uma interdição ao debate, não é? Não é nesse sentido. Mas sobretudo, o protagonismo é da população negra. Então, como é que essa branquitude que se afirma antirracista, como é que essas pessoas até que ponto elas estão dispostas a ouvir os protagonistas dessa luta? Eu iria mais ou menos por aí. Perfeito, professor. Não, perfeito. A gente vai encerrar, a gente passou uns 20 minutinhos do nosso horário, mas foi muito bom ter o senhor com a gente presente aqui, dando esses esclarecimentos, dando uma iluminada nas nossas informações dentro da gente, dentro dos nossos sentidos intelectuais. E eu agradeço o tempo, agradeço a fala, agradeço a todas as pessoas que ficaram, inclusive, por enquanto, aqui com a gente, ouvindo as nossas perguntas, né? E eu espero que a gente possa continuar construindo um espaço de diálogo dentro da instituição pública, né? Que eu acho tão importante. E como o senhor disse, apesar de, sim, estar muito mais presente dentro da instituição, ainda a gente sabe que ainda é pouco, né? O que tem ainda. Então, nesse sentido, eu gostaria muito de agradecer. Obrigada a todo o pessoal que esteve presente com a gente até agora. E até o próximo curso, né? De encerramento, a gente vai ter segunda-feira que vem e eu aguardo todos vocês novamente. Muito obrigado, professor, novamente. Que o senhor tenha uma boa semana e um sucesso enorme aí na sua carreira, porque o senhor é brilhante. Eu agradeço muito. Giovana, mais uma vez, obrigado por esse carinho. Parabéns pela iniciativa.
parabéns por esse espaço, é isso mesmo, que saibamos usar os espaços para a gente trazer reflexões que são tão necessárias, que são imprescindíveis, e como a gente já ouviu e é bom a gente retomar, é tempo de se aquilombar, não é? Então, que a gente possa fazer isso, que a gente possa se unir em torno de questões que são tão fundamentais para a gente avançar enquanto projeto social. Eu agradeço demais essa oportunidade, não vejo a hora da gente avançar, da gente superar essa pandemia, de tudo voltar ao normal, para conhecer todo mundo pessoalmente, porque eu não conheço ninguém, não conheço a Giovana, não conheço a Tamires, enfim. Tanta gente que tem me recebido tão bem, e pela qual, assim, pessoas pelas quais eu nutro já um grande carinho, mas ainda não conheço. Enfim, agradeço essa receptividade aí, porque ingressei na UFA em plena pandemia, não é? Mas a gente vai conseguir superar e fazer acontecer muitos projetos, articular fazer acontecer muitas ideias, colocar no plano dos fatos muitas ideias aí para a gente avançar, tá certo? Tem uma frase do Kabengele Munanga, o mestre dos mestres, não é? Um antropólogo, ele diz assim: afinal, do que nós realmente temos medo? Das diferenças ou das semelhanças escondidas atrás das diferenças? Então, com essa frase, eu gostaria de finalizar, desejar uma ótima noite a todas e todos, e, enfim, estamos aí, vamos seguir nas lutas por uma sociedade melhor e livre de todas as formas de opressão. Muito obrigado. Viva gratidão, professor.